Seja bem-vindo ao Vintage Câmara. O material necessário é o mesmo utilizado para temperaturas aquecidas: um revelador, um branqueador, o fixador, e muitas das vezes o kit é branqueador junto com fixador, o que a gente chama de Blix, mas nesse kit ele é separado, e o estabilizador. Vamos também precisar de um funil para os químicos, pode ser único, você lavando, e um único frasco também com as medidas do seu tanque de revelação, no meu caso 290 e 500 ml. Água, temperatura ambiente, de torneira. O tanque de revelação, nesse caso já montado com filme dentro do carretel, um filme 135, já está dentro. Existe um outro vídeo aqui no canal que mostra como você colocar o filme 120, também o 135. Um relógio, um timer, que pode ser do próprio celular. No caso aqui eu não estou utilizando o celular porque eu estou gravando o vídeo. Um termômetro, pode ser esses termômetros simples de cozinha, de mercúrio ou digital. E a gente já mede aqui a temperatura ambiente, que nesse caso aqui no Rio de Janeiro, nesse dia 27,32 graus mais ou menos. Então estava um dia bem quente. Mas o que importa é a gente medir a temperatura, principalmente do revelador. Então você dá uma leve agitada, essa é a solução estoque, a solução de trabalho do revelador. Você mede a temperatura e a gente vê que a temperatura do revelador está um pouco abaixo da temperatura ambiente, em torno de 26 graus. Então você pode arredondar aí para 26 graus. Então isso é que importa, e é baseado nessa temperatura que a gente vai ajustar o tempo dos químicos. Para todos os químicos nessa temperatura de 26 graus. Vou colocar aqui uma tabelinha para que tenha por base o tempo a ser ajustado. A primeira etapa é uma pré-lavagem do filme, já dentro do tanque, com água natural. E essa água é importante para dar uma amolecida no filme e também colocar ele já na temperatura ambiente. Então você coloca, deixa por aproximadamente, dá uma pequena agitada no filme, apenas para misturar, para absorver bem. E depois deixa por mais ou menos em torno de 1 minuto essa água dentro do tanque, que depois poderá ser descartada sem nenhum problema. É importante essa fase de pré-lavagem, que vai ser utilizada antes do momento da colocação do revelador. Essa é a água para descarte, vê que fica com uma coloração. E aí vem a fase seguinte. Uma vez descartada aquela água de pré-lavagem, vamos colocar o revelador. Vejam que há uma marcação nesse frasco do número de vezes que já foi utilizado, já que essa é uma solução estoque. Então tem ali 5 tracinhos que significam que já foram revelados 5 rolos de filme. Coloquei a quantidade do meu tanque, no caso para filme 135 é de 290 ml, se fosse um filme 120 ou 2 filmes 135 seria 500 ml, é a medida que vai estar no seu tanque. A gente coloca o líquido dentro do tanque e durante o primeiro minuto faz uma agitação contínua. No caso desses tanques, que é da marca Paterson, existe uma manivela que você faz esse giro em movimentos de vai e vem durante o primeiro minuto. Após essa agitação contínua desse primeiro minuto, vamos fazer a fase de inversão, que será feita a cada 30 segundos, durante todo o tempo, o decorrer do tempo
do revelador, que nesse caso aí ficou em torno de mais ou menos 11 minutos. Então, agita durante o primeiro minuto, constante, e depois vamos para a inversão, a cada 30 segundos. Encerrado o primeiro minuto, você pode tirar a manivela, tampar o tanque e aí aguardar passar 30 segundos e fazer a primeira inversão. A técnica que eu utilizei é de uma inversão única a cada 30 segundos durante todo o tempo do revelador, do fixador, do branqueador e do estabilizador. Então você aguarda 30 segundos e faz uma única inversão de ponta a cabeça, leve, sem muita agitação, dá 2 pancadinhas para tirar eventuais bolhas e pronto. Aguarda passar o tempo para fazer a próxima inversão. Passados mais 30 segundos, repete-se todo o procedimento até o final do tempo. E assim por diante. Antes de trocar o químico e colocar o branqueador, e isso vai se repetir também entre os demais produtos, é preciso fazer uma lavagem com água em temperatura ambiente. Então aqui eu estou retornando para a garrafa da solução estoque, solução de armazenamento, o revelador, usando o funil. Vejam aí a inscrição com 5 revelações já nessa garrafa. E essa lavagem é importante para que não haja contaminação de um químico para o outro. Porque se dentro do tanque vai ter ainda restinhos do revelador, se eu colocar o branqueador imediatamente, pode haver uma contaminação, já que eu vou reutilizar esse produto. Então você coloca a água, espera aí mais ou menos uns 30 segundos, 1 minuto no máximo, dá uma pequena mexida, ou uma agitada, tanto faz, e essa água vai ser descartada. Então isso vai se repetir nas próximas fases também, do branqueador para o fixador e até o final, que é o uso do estabilizador. Então agita e descarta. Com relação ao descarte de químicos e resíduos de químicos, nesse caso a gente praticamente não está descartando nenhum químico, que vai ser todo reutilizado. Existe um vídeo do canal Câmera Velha explicando bem como fazer esse descarte de forma absolutamente segura. Então agora vem o branqueador, que é o segundo químico utilizado. E aí a quantidade é sempre a mesma, já que o meu tanque utiliza em torno de 290 ml. Eu sempre coloco um pouquinho a mais para não ter risco de ficar filme, que o filme não fique dentro do líquido, dentro do tanque. O branqueador tem essa cor mesmo escura. É importante o uso de luva, no caso eu só estou com a luva na mão direita para poder manipular o celular que está filmando, e também o relógio, mas usualmente eu uso um par de luvas. Então, colocado o branqueador, mesma coisa, agita primeiro minuto, tem gente que agita só nos primeiros 30 segundos, mas eu costumo utilizar o minuto inteiro, e depois aquela inversão clássica a cada 30 segundos. Finalizado o tempo do branqueador, ele vai voltar para sua garrafa, utilizando já o funil, que já foi lavado entre a troca de químicos. Obviamente que você tem que lavar não só o funil, mas também esse frasco único de utilização. Tem gente que utiliza mais de um frasco, mas eu acho desnecessário. No intervalo aí dos 30 segundos você passa uma água, tanto no funil quanto no frasco, e repõe o litro de água ali para ser utilizado. Então lembrando sempre disso, entre cada químico, um banho de água a temperatura ambiente. Em torno de 30 segundos a 1 minuto. Não tem um rigor exato aí nesse controle desse tempo. Uma leve balançada, uma lavagem.
Já prepara, enquanto fica ali um pouco de molho, o tanque. Já coloca o fixador, também 290 ml, um pouquinho mais. Ele já está com essa coloração amarelada, ele é muito claro, pela reutilização do químico, isso é normal. E aí vem o descarte daquela água que foi utilizada para a lavagem entre químicos. Veja que ele traz um pouquinho de coloração do branqueador. Esse líquido aí pode ser descartável, porque tem pouquíssima quantidade de químicos. E agora o fixador. Mesmo processo. Primeiro minuto, agitação constante, depois uma inversão simples a cada 30 segundos. A última fase é a do estabilizador. Vamos então retornar para a garrafa o fixador. Vejam que tanto o funil quanto o frasco já foram lavados e já há uma água nova, limpa, naquela jarra ali de água. Com o passar do tempo, esses químicos vão perdendo um pouquinho a força, mas a gente utiliza, nesse caso desse fabricante, que é o retratista, você tem a reposição de pequenas quantidades a cada utilização do químico, o que faz com que essa solução estoque esteja sempre fresca, sempre nova. Então aqui eu já fiz aquela lavagem entre químicos. Vamos descartar essa água. Vejam que dessa vez eu fiz um pouco mais de agitação, porque é importante nesse último tempo aí, entre o fixador e o estabilizador, uma lavagem mais vigorosa. Existe até quem lave com mais de uma vez o tanque. Então vamos colocar agora o estabilizador, que é o último químico a ser utilizado. Mesma coisa, 290 ml, agitação contínua, primeiro minuto, e depois inversões a cada 30 segundos. Ele faz um pouco de espuma, isso é normal. E o interessante com relação à revelação colorida é que depois do estabilizador não há qualquer necessidade de lavar o filme, como na revelação preto e branco. Então, estou aí fazendo agitação contínua e depois, pronto, inversões a cada 30 segundos, e aí vamos para a última fase, que é a retirada do filme do tanque, para ver se ficou bem revelado. Agora a famosa hora da verdade, que a gente vai ver se realmente prestou a revelação, né? Se o filme foi bem revelado. Vamos retirar o último químico, o estabilizador. Como eu falei, não há necessidade de lavagem desse filme posterior ao estabilizador, poderia simplesmente colocar para secar. Há quem use Photoflow ou secante de máquina de lavar louça. Eu utilizo apenas para desengordurar, quebrar as moléculas da água do filme, apenas um pouco de detergente na água, como eu vou mostrar em seguida. Isso aí é natural, sempre acontece um pouquinho, por causa da espuma que forma. E pronto, pode guardar já todos os químicos, depois separar para a lavagem completa aí do funil, dos frascos e do tanque. E agora vamos retirar o filme. Vocês vão observar que eu coloquei dois carretéis, um vazio e na parte inferior do filme que contém o filme. Isso para ele não ficar girando ou sendo movimentado na parte interna do tanque. Então vocês veem aí que, como é retirado,
e que aparentemente tudo ok, bem revelado. Vocês veem que as bordas estão claras e nitidamente dá para ler o nome aí Kodak, que é a marca do filme, é um Kodak ProImage 100, com toda a numeração, e aparentemente está tudo ok. Agora é só levar, esperar secar e levar para fazer o scan desse negativo. Isso pode ser utilizado com câmera DSLR ou com esses scans de mesa. Então aparentemente está tudo ok, perfeita a revelação. Vejam que sem qualquer aquecimento de químicos ou qualquer preocupação com o tempo, feito de uma forma muito tranquila. Após a retirada do tanque, você pode simplesmente pendurar o filme para secagem, colocando aí nas pontas um pregador de roupas, né? Ou fazer isso aí, que é passar numa água com umas gotas de detergentes todo o filme, para que essa água contendo detergente dê uma quebrada nas moléculas aí de água e não ficar aquelas bolhas. Então eu faço sempre isso, nunca tive problema, mas o ideal é você usar, por exemplo, um secante aí de máquina de lavar louça, ou Photoflow, que é um produto específico para filmes. Mas eu nunca utilizei. Aqui eu passo o dedo aí com a luva para escorrer a água, o excesso de água. Tem que ser com muito cuidado para não danificar aí o filme. Uma ou duas passadas só. E pronto. Está pronto agora para ir para o varal. É importante ressaltar que assim que o filme sai do tanque, ainda úmido, ele tem essa coloração assim meio esmaecida, mas pode ficar tranquilos, que isso aí depois, com o tempo, assim que ele seca, ele adquire aquela tonalidade brilhosa, característica dos filmes C41, como a gente vê aí, agora depois de 1h30, mais ou menos, secando. Então vocês veem que está bem nítido, bem claro e bem brilhoso. Então era isso que eu tinha para mostrar, espero que gostem, curtam e compartilhem mais esse vídeo do Vintage Camera.